Davi vai para junto de Aimeleque. Então Davi foi até Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e perguntou: por que você está sozinho e ninguém veio com você? Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque: o rei me deu uma ordem e me disse que ninguém deveria saber por que ele me enviou e qual é a tarefa de que me incumbiu. Quanto aos meus soldados, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, o que você tem à mão? Dê-me 5 pães ou o que puder encontrar. O sacerdote respondeu a Davi, dizendo: não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os seus soldados se abstiverem das mulheres. Davi respondeu ao sacerdote: sim, como sempre. Quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos soldados não estão imundos. Se isso acontece em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Então o sacerdote deu a Davi o pão sagrado, porque não havia ali outro, a não ser os pães da proposição que tinham sido tirados de diante do Senhor quando foram trocados, no devido dia, por pão quente. Acontece que estava ali, naquele dia, um dos servos de Saul detido diante do Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o chefe dos pastores de Saul. Davi disse a Aimeleque: você tem aqui à mão uma lança ou uma espada? Eu não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu, a quem você matou no vale de Elá, está aqui, enrolada num pano atrás da estola sacerdotal. Se quiser levá-la, leve-a, porque não há outra aqui a não ser essa. Davi disse: não há outra semelhante, dê-me essa espada. Davi foge de Saul para Gate. Naquele dia, Davi se levantou e fugiu de Saul. Ele foi procurar Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da terra? Não é a respeito dele que se cantava nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras no coração e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso mudou o seu comportamento diante deles, fingindo-se de louco nas mãos deles. Fazia riscos nos batentes dos portões e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aquis disse aos seus servos: vocês estão vendo que este homem está louco. Por que o trouxeram para cá? Será que estou com falta de doidos para que vocês me trouxessem este para fazer doidices diante de mim? Devo deixar que este entre em minha casa? Davi se esconde em Adulão e em Moabe. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. Daquele lugar Davi foi a Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: deixe que o meu pai e a minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Davi levou-os ao rei de Moabe e eles moraram com ele, durante todo o tempo em que Davi esteve naquele lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fique neste lugar seguro, vá e entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Saul mata todos os sacerdotes de Nobe. Saul ficou sabendo que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Saul se encontrava em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, com a sua lança na mão, e todos os seus servos estavam com ele. Saul disse aos servos que o rodeavam: escutem, filhos de Benjamim,
Será que o filho de Jessé dará também a todos vocês terras e vinhas, e fará de todos vocês chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vocês tenham conspirado contra mim? Não houve ninguém que me avisasse que o meu filho fez aliança com o filho de Jessé. Não há nenhum de vocês que tenha pena de mim e me conte que o meu filho instigou contra mim o meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, disse: Eu vi o filho de Jessé chegar a Nobe para falar com Aimeleque, filho de Aitube. A pedido dele, Aimeleque consultou o Senhor. Também lhe deu mantimento e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe. E todos eles vieram ao rei. Saul disse: Escute, filho de Aitube. Este respondeu: Eis-me aqui, meu senhor. Então Saul lhe disse: Por que você conspirou contra mim, você e o filho de Jessé? Pois você lhe deu pão e espada e consultou Deus a favor dele para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Aimeleque respondeu ao rei: E quem entre todos os seus servos é tão fiel quanto Davi, o genro do rei, chefe da sua guarda pessoal e honrado na sua casa? Por acaso foi essa a primeira vez que consultei Deus em favor dele? Não. Que o rei jamais acuse este seu servo, nem ninguém da casa de meu pai, pois este seu servo de nada soube de tudo isso, nem muito nem pouco. O rei respondeu: Aimeleque, você certamente morrerá, você e toda a casa de seu pai. Então o rei disse aos guardas que o rodeavam: Voltem-se e matem os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi e porque souberam que fugiu e não me disseram nada. Porém, os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg: Volte-se você e mate os sacerdotes. Então Doeg, o edomita, se voltou e investiu contra os sacerdotes. Naquele dia, ele matou 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, a cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada. Matou homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Abiatar refugia-se com Davi. Porém, dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, se salvou e fugiu para Davi. Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Naquele dia, quando vi que Doeg, o edomita, estava ali, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Eu fui à casa da morte de todas as pessoas da casa de seu pai. Fique comigo, não tenha medo, porque quem procura a minha morte procura também a sua, mas comigo você estará a salvo. Apelo para a justiça de Deus. Ó Senhor Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Levanta-te, ó juiz da terra, e dá aos soberbos o castigo que eles merecem. Até quando, Senhor, os ímpios, até quando os ímpios exultarão? Fazem alarde e falam com arrogância. Todos os que praticam a iniquidade se vangloriam. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam as viúvas e os estrangeiros e assassinam os órfãos e dizem: O Senhor não está vendo. O Deus de Jacó não faz caso disso. Prestem atenção, ó estúpidos dentre o povo, e vocês tolos, quando se tornarão sábios? Aquele que fez o ouvido, será que não ouve? Aquele que formou os olhos, será que não enxerga? Aquele que repreende as nações, será que não vai punir? Aquele que dá aos seres humanos o conhecimento, será que não tem sabedoria?
O Senhor conhece os pensamentos do ser humano e sabe que são pensamentos vãos. Bem-aventurado, Senhor, é aquele a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não abandonará o seu povo. Ele não irá desamparar a sua herança. Nos tribunais voltará a imperar a justiça, e todos os de coração reto a seguirão. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não fosse o auxílio do Senhor, a minha alma já estaria na região do silêncio. Quando eu digo, os meus pés vão resvalar, a tua bondade, Senhor, me sustém. Multiplicando-se em mim as inquietações, as tuas consolações me alegram a alma. Será que pode associar-se contigo o trono da perversidade, que forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida dos justos e condenam à morte os inocentes. Mas o Senhor é o meu alto refúgio, o meu Deus é o rochedo em quem me abrigo. Sobre eles faz recair a sua iniquidade, e pela maldade deles próprios os destruirá. O Senhor, nosso Deus, os destruirá.